Essa mulher desapareceu em 2016, mas o seu caso só teve uma solução agora, nesse ano. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e não esquece de dar uma olhada na listinha de livros que eu separei aqui para vocês. Bora pro vídeo. Em 2016, Jennifer Healy tinha 38 anos e morava em St. Anthony, Canadá. Uma cidade muito pequena, onde todos se conheciam e todos sabiam tudo da vida dos vizinhos. Jennifer trabalhava no hospital local e era conhecida por ser uma pessoa muito carinhosa, divertida e ligada à família. Ela tinha uma família grande, com 7 irmãos. As pessoas a descreviam como alguém que se mantinha conectada por todos, não importando o quão ocupada estivesse. No centro da vida de Jennifer sempre estiveram suas 2 filhas, Marina e Diana, de quem ela era muito próxima. No outono de 2016, Jennifer tentava reconstruir sua vida. Ela havia sido casada com Jim Payne por cerca de 18 anos. Eles se conheceram jovens e, com o tempo, o relacionamento foi se desfazendo aos poucos. Quem conhecia os dois disse que o relacionamento deles foi se desfazendo aos poucos e ela simplesmente estava cansada de tudo aquilo e então, naquele ano, decidiu pedir o divórcio. Nesse momento, ela havia se mudado para a casa do pai. Ela havia conversado com um advogado sobre o processo de divórcio. Ela estava planejando deixar a região de St. Anthony completamente e recomeçar a vida em outro lugar. Havia até uma entrevista de emprego marcada para outra cidade e conversas sobre oportunidades em outra, onde sua filha mais velha, Marina, morava. Para Jennifer, esse novo capítulo representava finalmente poder respirar novamente. Era algo que vinha se arrastando há muito tempo. E os amigos descreveram Jennifer como ansiosa e amedrontada nas últimas semanas. Em algumas mensagens com amigos, ela disse que o ex-marido, que se tornaria ex-marido, estava incomodando um pouco. Ele acabou inventando uma história de que ela o havia traído, o que não era verdade, e também, às vezes, ele passava bem devagar na frente do hospital no momento em que ela iria embora, meio que ele estivesse ali controlando os seus passos e ela estava bem preocupada com tudo isso. Jennifer descrevia a sensação de viver em constante paranoia, sendo vigiada e com medo do que poderia lhe acontecer. Segundo sua filha Marina, Jennifer já havia começado a tomar decisões práticas baseadas nesse medo. Ela removeu Jim como beneficiário de sua apólice de seguro de vida e o transferiu para suas filhas. Mais tarde, Marina acreditou que aquela decisão dizia tudo. Ela sabia que algo ia acontecer com ela. Amigos contaram mais tarde que Jennifer lhe disse que Jim a ameaçou, dizendo que se ela o deixasse, ela iria desaparecer e nunca mais seria encontrada. Era 30 de novembro de 2016. Jennifer e Jim Payne já estavam morando em casas separadas. Mas Jennifer ficaria por uma semana na casa que um dia compartilharam. Mas havia um motivo para isso. Jim iria caçar patos em sua cabana e Jennifer concordou em ficar na casa da família na Husky Drive com a filha caçula, Diana, por algumas noites enquanto ele estivesse fora. Mas segundo amigos e familiares, Jennifer não queria mais ficar lá. Ela não se sentia mais confortável naquela casa. Mesmo assim, concordou em ficar por Diana, para lhe fazer companhia e passar um tempo com a filha. Naquela noite, Jennifer jantou com a família antes de levar sua irmã, Yvonne, ao hospital por volta das 8 horas. Enquanto estavam no carro, Jim ligou. E segundo Yvonne, a ligação ficou tensa desde o início. Jennifer disse a ele que estava voltando para casa, mas Jim continuava perguntando onde ela estava e quando voltaria. Mais tarde, Yvonne o descreveu como impaciente e agitado. Depois de deixar Yvonne, Jennifer voltou para a residência na Husky Drive. Ela não estava se sentindo bem naquela noite. Estava com um pouco de dor de cabeça e, em algum momento, depois de chegar em casa, mandou uma mensagem para a filha, Diana, avisando que ia dormir cedo. Enquanto isso, Diana, que era adolescente,
estava na rua com alguns amigos. Ela tinha toque de recolher às 9h30 naquela noite, mas acabou voltando para casa um pouco mais tarde, perto das 10 horas, depois de pegar uma carona com sua avó, Ruby. Quando chegou em casa, a casa parecia silenciosa, silenciosa demais. Diana testemunhou mais tarde que, na verdade, não viu a mãe naquela noite. A porta do quarto de Jennifer estava fechada e Diana deduziu que ela estava dormindo, o que torna o que aconteceu em seguida ainda mais perturbador. Por volta das 11 horas, Jean ligou para Diana e disse que voltaria para casa para pegar iscas de pato. Diana testemunhou mais tarde que, ao ouvir movimento na garagem, foi em direção à porta da lavanderia que dava acesso à garagem. Mas a porta da garagem estava trancada. Então, ela viu seu pai, aparentemente voltando para pegar suas iscas. Ela deu boa noite ao pai e voltou para a cama. Na manhã do dia 1º de dezembro, Diana acordou com o som do alarme do celular da mãe tocando. Mas estava tocando sem parar. Jennifer nunca o desligava. Diana então levantou para ver o que estava acontecendo, porque que a mãe não desligava o alarme, e viu que o celular da sua mãe estava em cima da mesa. Então ela começou a reparar em algumas coisas. Ela viu que a bolsa da mãe ainda estava ali, seus pertences, como suas botas, e ela começou a achar aquilo muito estranho, porque sua mãe não estava em lugar nenhum. Ela também percebeu que o carro da mãe estava estacionado lá fora. E de uma forma muito estranha, a água do banho que a mãe havia preparado na noite anterior estava intacta. Diana bateu na porta do quarto. Ninguém respondeu, e aos poucos a ficha começou a cair. Algo estava terrivelmente errado. Naquela mesma manhã, Diana ligou para sua avó Ruby. Ruby então ligou para a polícia. O desaparecimento de Jennifer foi registrado naquele mesmo dia. Os familiares sempre afirmaram que souberam imediatamente que Jennifer não havia desaparecido por vontade própria. Eles apontaram para o celular que ela deixou para trás, a bolsa, casaco, as botas e o carro ainda estacionado em casa. Segundo familiares e amigos, os investigadores não trataram o caso imediatamente como um desaparecimento suspeito. Alguns familiares disseram mais tarde que sentiam que a polícia estava agindo como se Jennifer simplesmente precisasse de um tempo ou tivesse saído por vontade própria. Enquanto isso, as pessoas que a conheciam estavam praticamente gritando: "Tem alguma coisa muito errada." Mas embora os entes queridos de Jennifer acreditassem que o tempo era crucial, a casa na Husky Drive não foi imediatamente isolada como cena do crime. Segundo familiares, dezenas de pessoas podiam ter passado pela casa antes que os peritos forenses a examinassem completamente. A última vez que se soube que Jennifer foi vista foi dentro daquela casa, mas a perícia só chegou quase uma semana depois. Até então, os familiares temiam que qualquer evidência que pudesse existir tivesse sido contaminada, danificada ou perdida por completo. A polícia só classificou publicamente o desaparecimento como suspeito em 6 de dezembro de 2016, 6 dias depois do desaparecimento dela. Enquanto tudo isso acontecia, rumores já se espalhavam por St. Anthony, e à medida que a suspeita pública crescia silenciosamente, os esforços de busca se intensificavam. A polícia vasculhou as matas, a costa e o porto. Equipes de busca e resgate em terra percorreram o terreno acidentado. Cães foram utilizados. Helicópteros fizeram buscas aéreas. Amigos e familiares organizaram buscas voluntárias por conta própria, caminhando por entre a vegetação densa e áreas isoladas, sem desistir de encontrá-la. Mas nada foi encontrado. Nenhum vestígio de Jennifer em nenhum lugar. Em um lugar como St. Anthony, os boatos se espalharam pela cidade. E depois que Jennifer desapareceu, um nome continuava a surgir repetidamente: Jean Penny. Ninguém havia sido acusado. A polícia não divulgou publicamente nenhum nome de suspeitos, mas a suspeita já pairava sobre a cidade. Em parte porque Jennifer desapareceu da casa que um dia dividiu com Jean, principalmente quando, segundo relatos, ela estava tentando terminar o relacionamento, e ela simplesmente desapareceu. A equipe de um programa acabou viajando até St. Anthony para investigar o caso. Em determinado momento, o jornalista Mark Keeley confrontou Jean diretamente em frente à sua casa. Jean negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Jennifer. Ele disse que as pessoas estavam erradas em suspeitar dele e que o desaparecimento dela também não fazia sentido para ele. Mensagens de texto recuperadas do celular de Jennifer mostraram o relacionamento se deteriorando em tempo real.
Jennifer contou aos amigos que Dean a acusou de traição. Ela disse que ele passava de carro devagar em frente ao hospital onde ela trabalhava, por volta do horário que ela ia embora. Amigos descreveram Jennifer como alguém que vivia sob constante estresse e medo nas semanas que antecederam seu desaparecimento. Jennifer também estava preocupada com a reação financeira de Dean a um divórcio. Depoimentos posteriores no julgamento revelaram preocupações sobre a divisão dos bens do casal e mensagens mostrando Dean tentando desesperadamente impedir o fim do relacionamento. Promessas de mudança, promessa de que as coisas melhorariam, medo de perder metade de tudo. Enquanto isso, Jennifer já estava emocionalmente devastada. E, enquanto todo esse caos emocional se desenrolava publicamente, a investigação em si parecia paralisada. Meses se transformaram em anos. As buscas continuaram. Cartazes permaneceram espalhados pela cidade. Buscas voluntárias foram organizadas por familiares e amigos, que se recusavam a desistir de procurar por Jennifer. Mas quanto mais o silêncio se prolongava, mais desesperadora a situação se tornava. Em setembro de 2019, investigadores lançaram discretamente o que ficou conhecido como uma operação chamada Mr. Big, tendo como alvo o ex-marido de Jennifer, Dean Penny. A operação usa agentes policiais disfarçados que vão aos poucos integrando um suspeito a uma organização criminosa fictícia, construindo confiança e lealdade emocional ao longo do tempo, até que o suspeito eventualmente acredite que a única maneira de se manter protegido, empregado ou aceito é confessar seu maior segredo ao chefe da organização, o chamado chefão. A operação durou 4 anos. Os investigadores realizaram 66 simulações, cuidadosamente elaboradas, e mais de 105 interações distintas com Dean Penny. Mais de 100 agentes e funcionários da polícia estavam envolvidos. O primeiro agente infiltrado a entrar na vida de Dean foi nomeado como Agente Vic. O plano era simples: tornar-se seu amigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os dois ficaram muito amigos, saíam juntos, bebiam, iam a festas, e o Dean acreditava que tinha conhecido uma nova pessoa e ele nem sabia de que tudo aquilo fazia parte de uma organização. No final de 2023, a operação havia chegado à sua fase final, no dia 30 de novembro. Dean Penny embarcou em um barco no porto de Vancouver, quando o agente infiltrado Rudy, que seria o chefão, disse: "Você tem uma baita encrenca nas mãos", se referindo ao assassinato de Jennifer. Dean negou o envolvimento a princípio. Disse que era inocente. Disse que não havia provas. Foi aí que o agente Rudy intensificou a situação. Ele apresentou o que parecia ser o memorando interno da polícia, descrevendo supostas evidências contra Dean e informando que a prisão era iminente. É claro que era falso, mas Dean não sabia disso. O agente Rudy conseguiu fazê-lo falar. Inicialmente, Dean descreveu a morte de Jennifer como um acidente. Ele disse que na noite de 30 de novembro de 2016, voltou para casa na Rusk Drive, depois que Jennifer chegou lá. Mas, de acordo com a confissão, ele não estacionou diretamente em frente à casa. Em vez disso, estacionou mais longe, atrás de outra garagem na mesma rua, e caminhou até a casa. Esse detalhe chamou a atenção dos investigadores imediatamente, pois sugeria planejamento. Então, quando eu a empurrei, ela meio que enganchou o pé pra cá e foi pra trás, tropeçou a escada abaixo e bateu a cabeça na porra de aço no canto da máquina e eu só ouvi um gemido e foi isso. Então, eu não sabia mais o que fazer. Segundo a confissão de Dean, Jennifer ficou furiosa ao perceber sua presença. Ele disse que ela mandou que ele fosse embora. A discussão então se intensificou. Dean alegou que Jennifer lhe deu um tapa e ele a empurrou. Em seguida, segundo ele, ela caiu para trás da escada que dava para a garagem. Ele disse que ela bateu a cabeça em um cofre de armas. Ao verificar seu pulso, ele afirmou que ela estava morta. Em seguida, Dean, em vez de ligar para a emergência, decidiu resolver o problema sozinho. Ele descreveu ter colocado sacos de lixo em volta do corpo de Jennifer. Depois, ela foi colocada em um saco grande, usado para iscas de pato. Ele disse que limpou a garagem em seguida. Os investigadores testaram áreas da garagem com agentes químicos que produziram reações positivas para sangue, embora nenhum DNA compatível com o dela tenha sido recuperado dessas áreas.
A defesa argumentou mais tarde que isso significava que não havia provas de que Jennifer tivesse morrido ali. Mas a promotoria argumentou que outro fator era importante. O DNA de Jennifer foi encontrado em uma pequena mancha no alto da parede da garagem, a quase 3 metros do chão. A amostra era pequena demais para ser identificada conclusivamente como sangue, mas a promotoria argumentou que se parecia muito com respingos de sangue resultantes de um trauma contundente. Jean disse a Rudy que o corpo de Jennifer já estava escondido embaixo do saco de iscas, enquanto sua filha Diana, sem saber de nada, falava com o pai na garagem e lhe dava boa noite. Esse detalhe coincidia quase perfeitamente com o depoimento de Diana. Ela se lembrava da porta da garagem estar trancada. Ela se lembrava de Jean voltando inesperadamente para pegar iscas de pato. Ela se lembrava de ter conversado com ele naquela noite. Ao longo do julgamento, a promotoria argumentou repetidamente que a confissão continha detalhes que se alinhavam com as evidências e aos depoimentos das testemunhas, de maneiras que uma pessoa inocente teria dificuldades para inventar. Depois que Diana foi dormir, Jean disse que voltou para mover o corpo de Jennifer. De acordo com a confissão, ele dirigiu em direção à sua cabana, em Harry Bay. Antes de chegar lá, imagens de segurança o flagraram parando em um posto de gasolina. No julgamento, a filha de Jennifer, Marina, identificou o pai nas imagens de vigilância. Ao chegar à cabana, Jean alegou ter escondido o corpo de Jennifer em uma capa de jet ski, colocado pesos sobre ela e a levado em um barco antes de jogá-la nas águas de Harry Bay. Ele chegou a fornecer as coordenadas. Após essa confissão, a polícia iniciou diversas buscas na área, utilizando mergulhadores, veículos operados remotamente e até mesmo o auxílio da Marinha. Nada foi encontrado. Nenhum vestígio, nenhuma roupa, nada. A defesa insistia nesse ponto repetidamente mais tarde. Nenhum corpo, nenhuma arma do crime, nenhuma prova forense definitiva. E então, dias após a primeira confissão, Jean fez outra declaração que mudou completamente o rumo do caso. Desta vez, ele admitiu que depois que Jennifer caiu da escada, ele a golpeou várias vezes na cabeça com um martelo. Ele teria dito que queria ter certeza de que ela não acordaria. Essa segunda confissão tornou-se importante durante o julgamento, porque de repente não parecia mais uma morte acidental seguida de pânico. A promotoria argumentou que ela revelava um homicídio intencional. A defesa argumentou exatamente o contrário. Disseram que as inconsistências entre as duas confissões mostravam que elas não eram confiáveis, que Jean estava dizendo a Rudy, o informante da organização, o chefão, o que ele achava que a organização queria ouvir, que ele estava sob enorme pressão psicológica. O tribunal reconheceu que as pessoas podem confessar porque se sentem intimidadas, encurraladas, emocionalmente manipuladas ou desesperadas por aceitação. E quando Jean confessou, ele já havia passado por 4 anos psicologicamente imerso nesse falso mundo do crime. Ele acreditava que essas pessoas eram seus amigos, seus futuros empregados, seus protetores. Ele acreditava que elas poderiam salvá-lo. Segundo a defesa, Jean estava falido, emocionalmente vulnerável e apavorado com a possibilidade de perder seu lugar na organização. Seus advogados argumentaram que ele temia Rudy, o chefão, e o submundo do crime ao seu redor, que ele confessou porque achava que sua vida dependia disso. Quando o julgamento de Jean Payne finalmente começou em abril de 2026, os jurados ouviram depoimentos de familiares, peritos forenses, investigadores da polícia e dos agentes infiltrados envolvidos na operação. Assistiram a gravações secretas, ouviram as confissões, leram as mensagens de texto, viram imagens de segurança. E durante todo esse tempo, a família de Jennifer permaneceu sentada, obrigada a reviver os piores momentos de suas vidas em público. E a prova mais importante contra Jean veio de confissões obtidas durante uma das operações secretas mais intensas da história da polícia canadense. A defesa argumentou que essas confissões eram pouco confiáveis, contraditórias e moldadas pelo medo, manipulação e pressão. Após quase um mês de depoimentos, o júri começou a deliberar. Durante 4 dias, eles analisaram as provas. Então, em 24 de maio, chegaram ao veredito. Culpado. Jean Payne foi condenado por homicídio em primeiro grau pela morte de Jennifer Hiller. Jean agora enfrenta uma sentença de prisão perpétua obrigatória, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. No entanto, uma audiência de sentença ainda precisa ocorrer, onde as declarações de impacto da vítima serão lidas.
Essa audiência está agendada para novembro. A gente viu que foi um caso que levou 10 anos para ter um ponto final, mas algumas pessoas não acreditam que ele tenha confessado o crime de uma forma voluntária e muitas pessoas acreditam que ele estava sob muita pressão. Então, alguns acreditam que essa confissão dele não valeu. Mas o que vocês acham que aconteceu? Será que realmente foi tudo isso que ele acabou confessando para a polícia? Ou será que ele estava desesperado e acabou dando uma confissão falsa? Enfim, que bom que esse caso foi resolvido, mas que pena que a polícia não encontrou o corpo de Jennifer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.